estamos em Filipe, mas a maior parte das ruínas está perto, vamos de ônibus. Então, ele prefere falar de história quando vamos para lá. Mas aqui tem um rio, aqui é onde Paulo bautizou a primeira mulher no continente europeu, que foi Lídia. Isso é o lugar. Pode começar? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos agora prestar atenção na palavra. Vou chamar o João. Por favor, João. Ele vai ler o relato bíblico. E aí nós vamos ficar atentos. Não deixar nossa mente ficar pensando. Nada disso. Vamos colocar nossa mente no que vai estar na palavra, que é para abençoar. A referência bíblica. Bom, amados, o texto é extenso, com a voz um pouco a pouco, mas fiz uma leitura. O meu amigo aqui ele vai ler, eu vou pegar as partes que eu circulei. Pedir a ele para ele ler na Bíblia dele, que aí eu vou fazer a explanação da palavra de todo o texto. Qual capítulo? 16, do 14. Atos 16. Livro de Atos, escrito por Lucas, tá? O livro de Atos foi escrito por Lucas, Dr. Lucas. Atos 16. Capítulo 16, do verso 14 até o 40. Só para poupar minha voz, senão eu leria, tá bom? Tá. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, e nos clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que, esperando do seu lucro, estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes rogaram palavras do Senhor e todos os que estavam em tua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e os seus. Então levou a sua casa e lhes pôs à mesa.
na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. Agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem nós para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, depois partiram. Bem, eu prefiro me prender nesse texto ao contexto espiritual. Ao contexto espiritual, onde o qual Lídia, ela acredita e crê em Paulo e se permite ao batismo, e aí acontece uma série de fatos espirituais. O primeiro, né, a jovem que estava possessa de um demônio de adivinhação, que o perseguia, dizendo: esses são homens, né, do Deus Altíssimo, seguidores do Deus Altíssimo. E isso começou a perturbar o apóstolo Paulo. Ele teve ali o discernimento de saber que tipo de espírito era esse que estava ali, né? Nós já vimos em algumas cartas que nós temos que ter discernimento, discernir se o espírito é de Deus, se é da carne ou se é proveniente do diabo. E o apóstolo Paulo discerniu que esse espírito era um espírito demoníaco, era um espírito de adivinhação contrário às vontades de Deus. Então, ali o apóstolo Paulo vai e expulsa esse demônio dessa jovem, e essa jovem é liberta, dando prejuízo aos seus tutores ali, os seus que estavam ali se aproveitando daquela jovem, né? Foram lançados na cadeia. E voltando ao contexto espiritual, o quanto é importante a gente perceber que a adivinhação em nossas igrejas, né, é algo inaceitável. A adivinhação é algo inaceitável para Deus primeiramente. Em Deuteronômio 18, se não me falha a memória, Deus fala sobre isso, sobre pessoas que leem mão, que adivinham e consultam os mortos. Então, esse tipo de prática é um tipo de prática não aceita por Deus. Então, de forma alguma, tá? Nós que somos participantes do corpo de Cristo, devemos compactuar com esse tipo de prática que é pagã. Mas para os romanos naquela época, para aqueles que habitavam aqui, era algo natural, era algo do secretismo religioso deles. Porém, não aceito. Por isso que Paulo repreende. E nessa repreensão, o apóstolo Paulo acaba sendo preso. E sendo preso, ele e Silas foram levados ao cárcere e ali eles ficaram. E ali houve um terremoto por conta de que eles começaram a louvar a Deus. É interessante que quando o servo de Deus está fazendo alguma coisa que é em prol da obra de Deus, logo vem a artilharia pesada do adversário. O adversário ele não quer que você faça as coisas da obra de Deus. Então, quando você está fazendo algo que está direcionado à vontade de Deus, como o apóstolo Paulo e Silas estavam fazendo ali após o batismo de Lídia, a coisa começou a ficar estreita para eles. E eles foram lançados no cárcere, na prisão. Então nós vamos ver, entender isso na vida de cada um que se propõe a fazer verdadeiramente a obra de Deus. Não é uma obra maquiada, né? A obra de Deus é uma obra onde o qual nós somos conduzidos
a fazer a vontade dele, pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma obra humana, é uma obra espiritual. O apóstolo Paulo, a gente estava até conversando dentro do ônibus, o quanto ele andou de cidade em cidade. Eu imagino que a fé desse homem era tamanha, porque ele tinha amor às almas. E ele ter chegado aqui deve ter sido um grande desafio. Se de ônibus para a gente foi cansativo, imagine caminhando, de burro, sei lá, de barco, quando tinha vento, tinha que remar, todos esses obstáculos. Mas por amor a Deus, ele veio parar nesses lugares para fazer a obra. Então aquele que se propõe a colocar a mão no arado, sabe que vai encontrar vários tipos de dificuldades. E o inimigo vai estar sempre nos proporcionando uma artilharia pesada. Ele nunca vai estar parado, olhando, não. Ele vai realmente atacar, como ele fez aqui, através dos cidadãos que aqui estavam. Mas Deus é tremendo. Deus honra aquele que honra ao Senhor. O que acontece aqui? Estavam eles presos ali, né? Já tinham sido açoitados, e Paulo tinha cidadania romana, não poderia ser açoitado pelas leis, né? Não poderia. Eles foram açoitados, rasgaram as suas vestes, e eles ficaram ali não murmurando, não reclamando: Senhor, vem aqui para fazer a tua obra, vem aqui para fazer as coisas que é em prol do teu reino. E acontece tudo isso, a gente ainda fica aqui na prisão, amarra os nossos pés a uma madeira, a gente tem que ficar aqui preso. Aí o que acontece? Um grande terremoto abala e as celas são abertas, as cadeias são abertas. E o carcereiro que estava ali, se despertou, né, no sono, e puxa a espada e iria se suicidar. Paulo percebeu isso e falou: não faça isso, nós estamos aqui. Porque ele temia que houvesse uma retaliação dos prisioneiros fugirem da prisão. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo fala do amor de Deus, do Evangelho para ele, e ele aceita o Senhor. Um outro ponto interessante e espiritual é no verso 31, que diz o seguinte: respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, porque o carcereiro pergunta: o que faço para ser salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então é interessante que quando uma pessoa ela reconhece a sua situação de homem, da natureza humana, que é pecadora. Para quem não sabe, uma das traduções do pecado é errar o alvo. Difícil é acertar o alvo. A gente só consegue fazer as coisas certas quando a gente está com Jesus na nossa vida. Quando a gente ouve Jesus nas nossas vidas. Quando a gente ouve a palavra, que é o verbo vivo. Então o apóstolo Paulo ali falou do verbo vivo para aquele homem. Mas o apóstolo Paulo deu um outro exemplo do verbo, que é o rema, que é o exemplo vivo da palavra. E esse exemplo vivo da palavra é que contagiou aquelas pessoas. Lógico que todo o poder de Deus que foi derramado naquela cidade em relação ao terremoto, que fez com que os habitantes e as pessoas que estavam ali temessem a Paulo e Silas, tá? Foi algo de suma importância, porque o poder de Deus sempre mexe com a gente. O homem sempre procura o quê? O sobrenatural. Mas as coisas de Deus, quando a gente já chega no nível espiritual, o sobrenatural se torna o quê? Natural, normal. Que Deus faz pela gente, que as pessoas falam assim: poxa, sobrenatural. É o normal, é o natural. Quando Deus nos traz aqui, quando Deus nos mostra os locais, e a gente vê maravilhas nos livramentos que Deus nos dá, né? Aquela questão do avião que nós estávamos vindo,
muitos perceberam que havia uma fúria ali, né? Ali um combate espiritual muito grande. Eu ali me senti ali mais sonolento, porque eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, mas eu sei que não é, que muita coisa vai ter que acontecer, né? E a gente tem que levar muita bagagem espiritual para os irmãos que estão nos esperando. E é assim que procede a vontade de Deus. Ser salvo tu e a tua casa. Olha, esse versículo para mim é o versículo que todo mundo deve, como diz lá no Rio, lacrar. Porque quando uma pessoa se propõe a aceitar o Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, essa pessoa começa a ter uma vida transformada de fato. E já não vive conforme mais o teu querer, conforme a sua vontade. Vive conforme a vontade de Deus. E é interessante isso, porque quando uma pessoa é transformada, como esse homem foi transformado, ele procurou libertar homens de Deus. Então ele procurou os superiores e não, vamos libertar. Esses homens são homens de Deus. São verdadeiros homens que veio para trazer algo de bom, benéfico para nós, né? E esse homem, aceitando ao Senhor Jesus Cristo, ele creu. A palavra crer, no grego, é pistis. Então, crer, né? Acreditar, ter fé, é muito importante. Por quê? Porque ela não é uma questão de você crer meramente pelo lado humano, mas crer pelo lado espiritual. Acreditar que Deus vai fazer um milagre, vai fazer uma transformação. E Deus fez uma transformação nesse homem, tal que o apóstolo Paulo falou assim, olha, crê, será salvo tu e a tua casa. Ele dá uma continuidade de salvação através desse homem. Faz desse homem também um rei e sacerdote dentro do lar dele, porque ele vai propagar o evangelho, ele vai falar de Jesus para a mulher, para os filhos, para a família num todo. E essa família também será salva. Isso é uma grande importância para todos nós. E para fechar, depois de todos esses acontecimentos, né, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, o confortaram, então partiram. Eu vejo isso como um final feliz. Depois de toda essa situação que os apóstolos passaram, né, eles tiveram aí livramento, houve salvação, houve libertação, todo o processo que Deus determina que devemos fazer por ordenança divina, tá, irmãos? Que possamos tomar essas palavras da palavra de Deus e o esboço que aqui coloquei como um aprendizado e levarmos para a nossa vida ministerial. Cada um aqui é rei sacerdote. Amém? Amém. Eu só queria cumprimentar tudo que o João falou, está aí no Atos 16. E é muito legal que ele deu uma explanação de toda a história. Mas eu queria completar esse fechamento com Lídia. Nós estamos exatamente aonde aconteceu o batismo de Lídia. A Bíblia diz o seguinte, complementando, que ela era uma mulher vendedora de púrpura da cidade, de Tiatira, e que servia a Deus, e que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, aqui agora você está ouvindo muitas palavras, mas a sua mente talvez não está atenta. Ela está longe, ela está pensando lá na morte da bezerra. Um exemplo, você não está atento, a sua mente está voando. A palavra de Deus, ela é algo que quando ela entra dentro da gente, ela transforma. Essa mulher, ela não precisou de muita coisa, mas ela estava atenta
a que Paulo dizia sobre a salvação da alma dela, sobre Jesus, e ela creu. Você sabe, e ela disse, ali está a água, se batizou ali, ela não precisou de muita coisa. Paulo batizou ela nessas águas, mas porque o coração dela foi aberto por Deus. Deus abriu o coração dela para que ela entendesse as palavras. Nós temos falado muito ao longo da nossa viagem. Será que a palavra de Deus, Deus tem aberto o seu coração para entender que Ele quer salvar a sua alma? Ou simplesmente você tem ouvido, deixado de lado as palavras e tem sido apenas um passeio cultural, histórico, do passado, do que aconteceu? Muito mais importante é que a palavra de Deus entre dentro do teu coração. Porque essa mulher, ela creu no que Paulo estava falando. Será que você tem crido? Não estou falando de religião. Eu estou falando de fé, eu estou falando de salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. É muito mais profundo. Aquele que não crê será condenado. Existe a vida e a morte. Ali estão batizando crianças. Me pergunta se criança sabe o que é adultério. Pergunta se ela sabe o que é mentira. Pergunta se criança sabe o que é pornografia, sexo fora do casamento, drogas, vícios, lascívia, coisas que você sabe que está errado. Pergunta se criança sabe disso. Se ela morrer, ela tem um lugarzinho dela com Jesus. Já ela não precisa de batismo. Mas nós, seres humanos, a partir de 11 anos, 12 anos, 15 anos, 17, 18, 30, 40, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E o que o Senhor Jesus quer de nós? Essa mulher creu, então ela foi, reconheceu que ela estava perdida. Porque Jesus é salvador de quem reconhece que está perdido. E ela creu e ali ela foi batizada. Mas ela não foi batizada só por ser batizada. Ela foi batizada porque ela creu. Ela creu. Então ela oficializou a sua crença no batismo. Então eu quero fazer uma oração agora, para que o teu coração, para que a tua mente seja cativa aos pensamentos de Cristo. Talvez você ignore o que a gente fala, o que está sendo pregado, mas é a palavra de Deus. Você queira aceitar ou não, mas é a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé todos? Quem desejar, fique sentado, não tem problema. Mas quem quiser ficar de pé, vamos fazer essa oração. Pai Celestial, querido Deus, aqui aconteceu o batismo de uma mulher chamada Lídia, como está escrito aí em Atos. Essa mulher, então, ao receber a pregação, a palavra pregada do Senhor Jesus, sobre a vida do Senhor Jesus, o que era o Senhor Jesus e a necessidade do arrependimento, essa mulher, ela creu. Está escrito que o Senhor abriu o coração dela para que ela entendesse aquilo que está sendo passado, meu Deus. E eu quero lhe pedir nesse momento, abre o coração deste homem. Abre o coração deste homem, ó Deus, porque eu sei que o Senhor quer salvar a vida dele, a vida dela, Senhor. O Senhor não quer levar ela a uma religião, não, mas o Senhor quer levá-la à salvação. Então abra o entendimento, Senhor. Que a palavra de salvação chegue dentro do coração dele e ele resolva, ela resolva deixar a vida de pecado de lado e buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. Porque está escrito e eu creio, meu Deus, que todo aquele que vem até o Senhor de maneira nenhuma é lançado fora. E o Senhor veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E só encontra salvação no Senhor quem se encontra perdido. Então,
A minha oração é essa, que o teu Espírito Santo toque em cada coração aqui. E aqueles que um dia já te receberam, meu Pai, que essa aliança do batismo, da comunhão com o Senhor, estejam firmes até o dia da tua volta, até o dia da nossa morte, do encontro contigo, Senhor. Meu Pai, as nossas caravanas, nosso trabalho não é levar para o turismo em si, mas levar a tua palavra aos nossos corações, é firmar dentro da nossa alma o compromisso contigo, é levar almas para o teu reino, Senhor. Mas essa obra não é feita por mim, é só através do teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, meu Senhor. Então fale com Deus agora. Fale da sua maneira, fale baixinho. Se você reconhece que é um pecador, que quer nascer de novo, que quer ser um novo homem, Ele pode te dar essa chance. Então fala com o Senhor, Jesus. Ele te ouve nesse momento. Porque os corações sinceros, o Espírito Santo prescruta o que está na mente e no coração. Ele sabe tudo. Não há nada oculto aos seus olhos. Faz a tua obra, Espírito de Deus. Ouça a oração deste teu servo. Ouça, meu Deus. Sim, como Paulo falou, para que eu e minha família, Senhor. Continua com seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Porque o Espírito Santo é como um bálsamo que purifica a tua alma. Coloca as duas mãos no coração. As duas mãos no coração. É você e Deus. Está ferido, mas o meu amor está sorrindo. Espírito Santo, ore por mim. Leva a Deus tudo aquilo. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou sentindo, sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, Mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido,
Santo querido, a tua palavra foi semeada. Então que a obra do Senhor seja feita em cada coração, porque o meu desejo, Senhor, é tão grande, que ela receba o que eu recebi. Eu desejo tanto, Senhor, que ela te encontre de verdade, meu Pai. Porque quando se encontra o Senhor, nós passamos a ter vida em nós mesmos. Porque o Senhor mesmo disse que o Senhor é o pão da vida. Quem come do Senhor tem vida, meu Deus. Quem desfruta da presença do Senhor tem vida. Então a Ti eu apresento os Teus filhos, aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor ama, porque eu sei que a todos aqui o Senhor ama, e esse amor é revelado através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, que nesse momento nós adoramos, nós glorificamos, rendemos glórias e louvores ao Senhor Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Faz o coração dela se encher de gozo, de força. Faz ela sentir uma coisa gostosa, que é a tua presença, meu Pai. Assim, ela irá te conhecer de fato e de verdade. Muito obrigado, porque o Senhor é o dono dessa obra. E o Senhor trabalha da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, usando quem o Senhor quer. Graças a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus.